Show de bola. E aí, Fábio, como é que tá? Tudo certo? Tudo bem. Prazer Que falar com você. bom, igualmente. Queria que você se apresentasse um pouco aí pra galera antes da gente começar o nosso bate-papo. Claro. Meu nome é Fábio Caldeira, eu sou músico, cantor, eu vou fazer o parêntese do músico, tá? Ah, Cantor, pianista, sou compositor, escritor e, enfim, tudo que tem a ver com arte me apetece e eu gosto muito de estar envolvido. é isso. Oi? Eu sou vocalista do Maestric, né, que é uma banda brasileira, e faço participações em outros projetos como o Edu Falaschi, né, como escritor da história dos discos e backing vocal dele, vocal de apoio nos shows. Isso. A gente deixou uma exclamação Fábio aqui no chat. Então, galera, pode ir lá seguir o Fábio, segue a banda também. Acho que, lá, o pessoal já colocou tanto o seu Insta quanto o Insta da Mestric, então está ok. É isso. Maravilha, show de bola. Então, conta pra gente um pouquinho como é que começou essa parte musical na sua vida. Começou, obviamente, acho que quando você era criança ou adolescente. Qual foi o primeiro contato? Ah, então, eu acho que assim, acho que foi desde quando eu nasci, porque minha família sempre foi muito musical. Uhum. Então, sempre que tinha festa, churrasco, todo mundo cantava, ninguém tocava, mas todo mundo cantava. Então, eu cresci no meio disso. E eu tenho uma tia, a tia Clair, que ela é irmã do meu pai. E ela começou, ela dançava, ela cantava, assim, o pessoal sempre estava envolvido com essas atividades. E aí tinha um programa aqui no interior, não sei se você vai lembrar, o Porteira do Oito. Nossa, acho que eu não lembro. É, Não enfim, lembro. era um programa Bem que ele antigo. tinha uma parte de talentos. E aí minha tia foi dançar com o primo dela. E aí eles ganharam nesse dia. Eles eram criança e tudo mais. E ela ganhou um violão Giannini, Olha. um violão lindo, vermelho, assim. E aí, assim, eu nasci, aquele violão já estava ali, né? E eu lembro de eu sentado, assim, eu pegava o violão, eu era pequenininho, né? Colocava o violão no meu colo, assim, eu devia ter uns 3 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu tocava, assim, e eu consigo lembrar da frustração que eu sentia, porque eu sentia que eu não estava tocando certo. É meio doido Você isso, já mas eu tinha a lembro ideia, certinho, já. assim, eu catava. E aí eu comecei a estudar violão com. Essa minha tia começou a estudar, Uhum. um pouco, eu acho que tinha aí já uns 7, 8 anos. E ela começou a fazer aula com uma professora na rua de casa ali, que eu morava no fundo da casa da minha avó, com meus Certo. pais. E aí ela começou a estudar, minha irmã entrou no piano, minha irmã acho que tinha 6, 5 anos, e aí eu comecei a estudar também. Falei, quero fazer violão. Que massa. Eu comecei a estudar piano também com essa idade, 5, 6 anos. Ah, é? É. Mas você terminou o curso? Terminei, fiz o conservatório, me formei e tudo mais. Já era adolescente Que já. legal. Que legal, É. olha só. E você toca ainda? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Rola um pouco de vergonha atualmente. Entendi. Mas e E aí? aí, não, então, aí, assim, nós somos as primeiras pessoas da família a estudar música. Porque, embora tem, assim, na Entendi. minha família tem muita gente talentosa. Meu pai é muito talentoso, meu tio, essa minha tia. Minha avó canta super bem, tanto que minha avó cantou numa música do segundo disco do Maestric. Caraca. E ela cantou numa música que chama Penitência. É uma música em português, a única em português do disco, e ela canta numa parte no interlúdio da música. Mas aí nós começamos a estudar e eu peguei muito gosto, assim, né? Aí eu terminei o curso de violão e do lado da minha mãe, que esse lado era do meu pai, do Aham. lado da minha mãe tinha um tio de Osasco, o irmão da minha mãe, que tocava violão. Eu tinha aprendido a tocar nas revistinhas e tal. E com o cunhado dele, nós íamos uma vez por ano lá, para Osasco. A gente ia pra praia, pro Guarujá, e aí no meio do caminho a gente passava e ficava uns 3 dias lá. E era incrível, assim. Então eu me inspirei muito por eles, assim, sabe? Nossa, E que aí massa. eu fiz o curso de violão, Uhum. e aí eu terminei o curso e pedi para entrar no piano, na sequência. Aí eu fiz o curso de piano erudito, no conservatório também, enfim. Até eu me formei com 18 anos. E é um curso pesado. Você sabe, Cintia, que eu Ah, peguei, eu peguei o meio do caminho.
Ah, Porque, assim, havia, assim, aquela coisa, aquele rigor, né, de, não, você tem que tocar... Eu peguei a transição entre a que reguada nas bom. costas e na mão, para você Nossa, manter a... Minha era professora era péssimo. bem... Bem Ela era tranquila. bem... ela era mais moderna, assim, sabe? Aham. Só que eu peguei um pouco disso também, entendeu? É, Mas o meu foi foi legal. meio que o contrário, né? Eu tinha um professor muito legal na parte Ah, de jazz e blues, mas a outra professora era complicada. entendi. Não, mas aí eu fiz assim, eu lembro que eu sempre tinha essa coisa de ter opinião sobre os sons, sabe? Uhum. Então eu tocava, tinha os meus acordes preferidos, aquilo, eu tinha uma imagem daquele acorde, e eu sempre gostei de tentar fazer algumas coisas, de compor, né, de criar algumas coisas, de combinar esses acordes a princípio, né? Depois eu fui entender que isso era compor. Mas essa coisa genuína de ser curioso quanto aos sons e o que eles significavam para mim foi algo muito importante, assim, Que no meu massa. desenvolvimento. É. E aí os projetos com a banda e também com o Edu surgiram quando? Como é que começou? Ó, eu comecei a tocar guitarra também. Eu estudo com o Montanha, que é o baixista do Maestric, desde os 8 anos de idade, 8 9 Certo. anos. A gente Uhum. estudou a vida inteira na mesma escola. Uhum. E ele assim, com 11 anos, 10 11 anos, ele já conhecia algumas bandas de rock. E ele Uhum. começou a me apresentar. Eu ia na casa dele e falava, pô, isso aqui é o Nirvana, isso aqui é o Ramones, isso aqui é o, sei lá, a banda do Bad Religion. Então aí a gente começou a escutar isso aí. E aí eu comecei a estudar guitarra. Uhum. E aí a gente falou, vamos. Tinha um rapaz na classe que tocava guitarra, o Montanha já tinha começado a estudar baixo. Eu falei, eu canto, não sei por que eu falei, talvez porque no meu curso de violão era popular, então eu tocava e cantava. Então, Uhum. e aí eu falei, cara, eu canto. E aí com 10 11 anos a gente começou a nossa primeira banda. Que massa. A gente saiava na garagem da casa do Montanha. O baterista nunca foi, então a gente tinha um amigo nosso que fazia bateria no teclado. É, Caraca, pois parte do é, pois improviso. é. Mas assim, foi legal, foi um primeiro contato. E aí depois tive outras bandas e minha primeira banda profissional mesmo, assim, mais, né, que teve um pouco de investimento, que a gente gravou uma demo, foi uma banda chamada Helpers, eu tinha 16 anos, a gente começou essa banda. Uhum. E aí começou com outro baixista, mas o Montanha entrou depois. Entendi. Logo que a gente gravou um ano de banda, mais ou menos, menos eu acho até. Aí ele entrou e nós tivemos essa banda de metal. E aí eu comecei a conhecer, né, o trabalho das bandas de metal, porque assim, foi basicamente o último estilo que eu conheci. Tipo, o jazz já conhecia, blues já conhecia de casa, de ouvir MPB, música sertaneja, samba, enfim, Uhum. música erudita, né? Sim. Então, aí eu falei, nossa, isso aqui bateu, assim, sabe? O fato de eu tocar piano e de ter abertura, né? De ter vocalistas que tocavam piano e cantavam. Foi incrível, assim. Então, aí a gente começou essa jornada e aí foi trocando a formação até que em 2006 nós formamos o Maestric. E aí de lá É. pra cá, a gente lançou nosso primeiro disco completo. Nós lançamos uma demo, não, um EP com duas músicas do primeiro disco, Uhum. chamado EP Huck. Depois nós lançamos o One Puzzle no finalzinho de 2011, no começo de 2012. Aí depois lançamos o Expresso della Vita Solare. Inclusive eu tô com isso aqui, ó. Esse aqui é o One Puzzle, é a primeira versão que eu tenho guardada aqui. Olha só. Essa versão a gente fez uma prensagem só e acabou rápido pra caramba. É um Uhum. digipack bem bonito, assim, parece uma moldura de quadro, que tem a Sim, ver bem com legal. o conceito do disco. Aí essa aqui é a versão japonesa do nosso segundo disco, que é o Expresso della Vita Solare. E agora nós estamos com o Lunari pronto, que é a sequência do Solari, Uhum. e ele sai ano que vem. A gente vai lançar um single ou dois esse ano. A gente gravou os clipes semana passada. E é isso, estamos Turnê. na, na Alguma, luta, alguma previsão de turnê com a banda? ano Alguma que coisa assim? vem, ano Ano que que vem vem. também? Isso, é. Nos últimos anos eu fiz os trabalhos com o Edu, né? Uhum. Da escrita do livro, lançamento do livro.
que é esse aqui, Eu que é o tenho, Veracruz. eu tenho ele inteiro. Legal. E Muito bom. aí eu participei das gravações dos corais, né, do disco também. A gente fez a turnê inteira. Nesse meio tempo nós estávamos finalizando, gravando e finalizando o Lunari durante essa turnê nas Uhum. pausas, né? Nosso produtor é de Los Angeles. Então ele veio para cá numa janela da turnê, nós finalizamos. E aí agora o disco está pronto, aí tiveram as gravações do Eldorado, que é o segundo disco do Edu, que sai agora em agosto, que eu participei também, agora mais na história também, né, que assim, ele sempre lança um digibook, né, que é o disco com o Com resumo da história. o resumo Então o das resumo do histórias. Eldorado está escrito já e já está enviado, vai sair o digibook também. Que massa. E aí o disco sai, é. E o trabalho com o Edu começou em 2019, meu trabalho Nossa, com já ele. tem tempo já. Só que foi para outro projeto. Ah, é? O Juan Corral, que é o empresário dele, Hum. ele ele foi o responsável por nós lançarmos o disco do Maestric no Japão, em Uhum. 2018. Então ele já sabia dessa minha ah, característica de fazer coisas conceituais e musicais, entendeu? Uhum. De escrever histórias das músicas e músicas sobre histórias. Então ele falou, cara, eu sei que você gosta muito de ler, de pesquisar, você não ajuda a gente aqui num projeto pro Edu, que ele tá fazendo, que era um negócio para Frontiers Records, que é uma gravadora do Mr. Big, do Journey, lá da Itália. Uhum. Falou, vai ter um americano, que era o guitarrista do Adrenaline Mob, o Mike Orlando. E aí ele falou, cara, você não... O Edu tá meio enrolado aqui com a finalização do DVD do Temple of Shadows, e vai começar o disco novo, e aí ele não quer deixar de participar desse projeto. Você não compõe as letras e as melodias vocais para ele? Falei, bora. Aí eu entrei nesse projeto, logo a gravadora japonesa pressionou o Edu para ele adiantar o disco solo. Aí ele saiu, e aí o Mike Orlando pediu para eu continuar. Então eu fiquei nesse projeto até o final, compondo, né, as melodias vocais. Fiz algumas coisas de orquestra também, que eu gosto muito de compor para orquestra, e coro. E e aí a gente finalizou o disco não saiu ainda depois da pandemia, não sei o que aconteceu, mas... E aí o Edu me chamou, ele e o empresário dele me chamaram para continuar, né, no projeto solo, nas pesquisas. Aham. E aí eu escrevi, comecei a pesquisar e criar uma história tal, mandei para eles gostaram e... Que Você não quer escrever incrível, um livro? cara. Não, foi nessa... Eu acho que é muito da hora fazer parte disso, ainda mais com todo o conceito que você tem, né? Não só pelo talento, mas todo pelo conceito. E engraçado, né? Como faz sucesso lá no Japão, né? É uma coisa impressionante. Eu vejo várias bandas lançar praticamente tudo lá, principalmente quando vai pra mais essa linha, assim, né? Sua, do Edu, que tem mais essa pegada mais melódica. Uhum. O Japão é um mercado muito peculiar, Uhum. muito grande, e eles gostam muito, assim, desse estilo. Muito. É incrível, né? E vende Então, muito, né? é. É bem notório isso. Ah, lá, o pessoal do chat tá falando, os japoneses gostam demais e tal. Estão falando do seu Gosto. cabelo aqui. Ah! Eu já tinha que falar, né? Vocês estão falando do cabelo dele. Maravilha. Então, e dito isso, você tem influências, acredito que diversos músicos e compositores e etc. Você pode citar ou mencionar pra gente as suas influências, assim, dentre si daí? Olha, eu, como cantor, eu gosto muito. Não vou falar só de coisas óbvias, assim, né? Tipo Bruce Dickinson, né? Eu gosto muito do Nat King Cole, por exemplo, que é um crooner, né? Aquele cara da Unforgettable, that's how you say. Aquele tipo de voz, assim, me agrada muito. E eu sou muito influenciado por isso quando eu tô cantando alguma coisa mais piano e voz, mais violão, enfim. Fred Mercury, né? Que o Queen é minha banda do coração. Tenho tudo do Queen, vezes dois. Sério? Tenho discos, tenho aqui, ó. Mentira! Olha que bonitinho! Os Tenho fofos. livros da história, enfim. Gosto muito do Queen.
assim, gosto da banda inteira, assim, né? Mas como cantor, o Fred, ele é muito inspirador, porque ele sempre entregava o que a música pedia. E essa é uma das características que eu mais prezo, assim. Não Hum. você não tentar fazer tudo que você sabe em uma música, muito menos em um disco. Ah, eu vou cantar tal nota porque eu alcanço essa nota. Não, se a música não pediu, não tem porquê. Então o Fred morreu tendo muita coisa para mostrar ainda, entendeu? Então eu acho isso louvável. Então eu gosto muito dele. Elvis. Gosto muito do Roy Kent, que era do Camelot, do Conception. Voltou pro Conception agora. Voltou, é. Gosto do Tommy Kerrigan, que foi o cara que substituiu ele, que era do Seventh Wonder. Gosto do John Anderson, do Yes, a dinâmica que ele dava, né, para as músicas que ele dá, ainda que ele não morreu, matando o Sim. John Anderson. O Dio, a dinâmica dele. O Dio, ele é um cara que ele conhecia o lado Bela e o lado Fera da voz dele. Hum, E eu acho isso incrível, assim. Ele cantava, tinha hora, tipo Don't Talk to Strangers, no comecinho, aquela coisa mais suave, mais sutil. E eu acho lindo, assim, essa variação que ele entregava, né? Gosto, assim, fora agora de voz, eu gosto muito, por exemplo, ah, de compositores como o Camille Saint-Saëns, que ele é um cara pós-romântico, um francês. Ah, ele influenciou muito o Danny Elfman, que é o compositor das trilhas do Tim Burton, que também são dois caras que eu amo muito, assim, eu me inspiro muito. E a gente tem que essa massa. coisa sarcástica, né, no Maestro, que a gente traz essa coisa, é um terror meio com um pouco de humor, assim, né, com sarcástico. Então eu gosto muito disso. Hum, E enfim, assim, é difícil. Eu sou uma pessoa que. Uma vez eu li um negócio e eu acho que isso é um mantra para mim, assim. Eu procuro ser ensinável, sempre. Então, eu sempre vou. Assim, tudo que nos rodeia pode nos inspirar de alguma forma, é entendeu? verdade. Seja numa atitude que fala, isso aqui eu não faço. Mas você está sendo inspirado para fazer algo que Seja corresponda àquilo que diferente. você é. Hum, Então na música é isso, assim, sabe? Eu gosto muito de. Tipo, às vezes eu ouço algumas coisas de axé, tipo o primeiro disco da Daniela Mercury, que tem umas coisas incríveis de sopro com percussão, e música sertaneja raiz, Chitãozinho Chororó, essas coisas todas, assim, são coisas que eu cresci ouvindo, fazem parte de mim, e enfim, são coisas que a gente sempre pode aprender com alguma coisa, né? Então eu acho isso muito legal. E das bandas novas, assim, não só de metal e de rock, você tem ouvido alguma coisa? Alguma coisa que tenha te Olha, trazido uma. Você, nossa, isso aqui é diferente. Não sei. olha, eu gosto, assim, eu gosto muito de bandas, as bandas gringas, assim, tem uma banda de prog que chama Haken, inclusive eles vêm pro Brasil agora, é Haken, Haken, escreve. Hacking. Olha que eu Eu gosto de prog, acho que eu adoro nunca eles. ouvi. É uma banda que, assim, acho que é a minha banda dessas novas, assim, preferida. Tem o Voyager, que é uma banda que mistura, tipo, aquele synth pop anos 80 com metal moderno, acho muito legal. A voz do cara me lembra um pouco os vocais do Tears for Fears, assim, sabe? Nossa. Uma voz mais médio grave, médio aguda, assim. Não tem muito exagero pra cima, nem pra baixo, é muito. Ele tem um puta timbre. Ah, eu adoro escutar música nova. Do Brasil, mas aí eu vou mais pra parte do metal, assim, que é o Rage in My Eyes, que é uma banda lá do Sul, o Ego Absence, que é uma banda aqui de São Paulo. Você tem o Perception, Soul Spell, Vandroia, vixe, dá pra fazer uma lista Tem gigante, muita assim. Tem banda o aqui no Brasil. Innocence Lost, lá do Rio de Janeiro. Eu conheci a cantora deles há pouco tempo, incrível, tem uma puta voz. Eu devo estar esquecendo de alguém. Caravelos, do Glauber, do Leandro Cassoilo. São bandas que, meu, trazem tudo de melhor, assim, sabe? E respeitando as suas características, assim, sabe? São bandas que tem muita verdade. Eu gosto muito de escutar a verdade quando eu tô ouvindo, sabe? Essa coisa de, vamos parecer tal banda.
Óbvio que a gente sempre tem influência, mas dá para perceber que há uma tentativa genuína de criar algo que represente eles, assim, entendeu? Sim, Então eu sim. acho isso muito importante, muito importante. E de técnicas, assim, como você trabalha muito com a voz, eu acredito que você deve estudar bastante, né? Como que funciona os seus estudos? Como funciona, acho que nessa parte, que sempre tem alguém no meu chat que é vocalista de Ah, banda, o pessoal tem aparecido, né, por conta do quadro aqui, apesar dos legal. games, assim. O que que você tem de diferente? Você tem estudado? Como é que é, Fábio? Meu, eu sou um nerd da técnica vocal, da Sério? fisiologia vocal, é. Caraca. Eu, em 2006, eu tive um problema assim, foi mais emocional, por Uhum. várias coisas que aconteceram na época, assim. E eu estava começando a gravar o primeiro disco do Maestric, né, Composer. Minha voz foi Sumiu. embora. É, não, eu não fiquei rouco, eu não fiquei afônico. Minha voz falada funcionava, mas quando eu cantava ela quebrava, ela fazia... E aí, daí, de lá pra cá, assim, meu, eu lembro que na época, eu fiz aula com todo mundo aqui da região, e fui em tudo quanto é lugar, fui em fazer exame, fui na taróloga, fui na psicóloga, Tudo. psiquiatra, fui em tudo, meu, tudo, em tudo, benzedeira, mapa Caraca. astral, juro, de verdade. De Sério? repente, assim, eu dependia da minha voz, de repente Nossa, que eu não conseguia situação. cantar. Então, e aí assim, aí eu comecei a estudar, comecei para São Paulo para fazer aula com um professor, que é o Rafael Barreiros, e ele dava aula do Speech Level Thinking, que era uma técnica na época que foi criada pelo Seth Riggs, que é o professor do Michael Jackson. E aí ele tinha criado uma franquia pelo mundo com vários professores. E eu estudei essa técnica por 4 anos e comecei a entender o que estava acontecendo, que era uma questão fisiológica causada pelo emocional, entendeu? Caramba. Aí eu fiz aula com o Rafa, fiz aula com o professor do cara do Panic! At the Disco, do Imagine Dragons, do Linkin Park, a Adele, que eles vinham, o norte-americano vinha, vinha um cara dos Estados Unidos que era o Jeffrey Skousen, veio o Spencer Welch do Canadá, e esses caras davam aula, eles viajavam o mundo dando aula para todo mundo, entendeu? Então eu fiz aula com esses caras, fiz várias masterclasses, fiz aulas particulares, fiz aula com a Melissa Cross, que foi professora do cara do Megadeth, do Dave Mustaine, do Corey Taylor, do cara do Lamb of God, do In Flames, Soilwork, enfim. A Melissa Gospel do Angela Gospel, A Ângela perdão, gosta. Do do Ark Arcane. Enemy, enfim. E o Ariel Coelho, que é o meu brother de 2010 para cá, mestre, assim. E aí essa parte de fisiologia vocal eu me aprofundei muito com ele. Muito, 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 muito. E, e eu estudo ainda, né? Como não tem como, né? A gente parar. Eu gosto muito de fazer aulas, às vezes, tipo, fazer aula com um professor diferente, eu gosto muito, porque hoje em dia são parceiros, né? Porque a gente acaba tendo o Ariel organizou, acho que desde 2011, 12, os congressos brasileiros de profissionais da voz rock lá em São Paulo. Agora acho que Uhum. essa semana teve o sétimo, se eu não me engano. Teve um hiato, né? Por conta da pandemia e tudo mais, mas eu fui Sim. palestrante nos 3 primeiros, Que incrível. falando das questões que eu tive, algumas pesquisas que eu fiz de metabolismo, de voz, exercício físico, técnica vocal, enfim. Então, assim, meu, eu amo estudar, sempre vou estudar. Então, tive vários parceiros, tive o Rodrigo Ninrod, que me ajudou pra caramba, o Fernando Zimmermann também, que é um grande professor. E eu não paro, meu. Tô sempre estudando porque eu, assim, eu tenho ânsia em sempre melhorar, em sempre entregar algo melhor. E eu acho que quando você tem algo que você ama, que você faz, assim, eu acho que você sempre acaba aprendendo mais sobre você. Isso é Então é meio que verdade. eu associo muito canto com uma meditação, assim, sabe? Eu preciso prestar atenção no que o meu músculo está fazendo, no que o meu ar está fazendo. E aí, cada disco eu entrego uma coisa diferente, assim. Na verdade, eu sou meio assim, um cantor por música, um cantor diferente. Às vezes a música pede algo
mais suave, mais agudo, mais grave. Então eu tô no disco novo, tem umas coisas muito agressivas assim que eu nunca fiz, mas que Sério? obviamente por estudar, por entender como Uhum. funciona, umas coisas mais de drive, de gutural, de scream. Tô feliz assim com o resultado. E é isso, é uma jornada Que e a gente não bom. para nunca, né? É, sobre isso. Olha, o Fett tá perguntando aqui, Metallica ou Megadeth? Surgiu aqui. E aí? Cara, eu não gosto muito de fazer essas escolhas. Não. Porque é Porque, muito veja bem, ó. peculiar, né, cara? Não tem Assim, como. eu vou te falar que Eu também não conseguiria decidir. eu vou te falar o que eu gosto muito no Metallica e o que eu gosto muito no Megadeth. Boa. Eu gosto muito do Megadeth, que o Mustaine, ele é genial na questão da divisão das letras, assim, do jeito que ele canta, sabe? Uhum. Voz, mas ele sabe usar, ele usa a voz dele maravilhosa. Gosto muito dos arranjos de guitarra e das melodias dos refrões, assim, tipo Uhum. aquela Sweating Bullets, a The Scorpion. E ele usa elementos não musicais, tipo assim, ele usa no começo da Symphony of Destruction, por exemplo. Ele usa aquele som de orquestra, ele usa alguns efeitos sonoros que corroboram com a mensagem que ele quer passar. Ele ajuda a dar a imagem, é mais visual o Megadeth, e eu gosto muito disso, entendeu? E o Metallica eu gosto, meu, a voz do James Hetfield e a energia das músicas, assim. O que me trouxe, eu lembro de um clipe da MTV, Unforgiven 2. Eu era moleque, tava vendo na MTV, eu vi aquela música me impactou muito, assim, sabe? Uhum. Então, esse poder que o Metallica tem, né? Teve sobre mim, assim, nessa época, aquela voz meio Baby Beside Me, aquela coisa mais grave, postada, assim. Eu tenho muito carinho pelas duas bandas. Da hora. Ó, a galera, sou time metálica. É, galera, Time. isso aí é complicado. Bom, vamos mudar de assunto, falar um pouco de games. E aí, qual que é a sua relação com games, Fábio? Você teve uma fase na infância sobre isso? Você jogou alguma coisa? Teve alguma. Como a gente tá falando de música, acho que seria até interessante a gente comentar sobre alguma trilha sonora de algum jogo que você tenha tido como referência ou impactado na sua vida, né? Que possa ter trazido alguma nostalgia, alguma coisa assim. Conta pra gente. Meu, eu era um game maníaco. Sério? É. Assim, era bem criança. Eu ganhei um Atari na época. E eu era apaixonado no River Raid, aquele jogo do aviãozinho, sabe? Que ia Sei, subindo sei. assim, saía. Esse jogo. E aí eu ganhei, meu, na sequência, assim, um Master System. E o Master System veio com um jogo que assim, meu, esse daí eu começava a entender a minha personalidade nessa época, assim. Era o jogo Altered Beast, Altered Beast, sei. meu. Eu joguei E muito. assim, era incrível, porque assim, vinha, né, o cartucho e ele vinha com um livro, um livrinho explicando a história do jogo. E aí ele mostrava todos os inimigos, tipo, tinha uma lista assim, ó. Sim. Tipo assim, esse aqui é o inimigo, e ele tem porque ele foi feito desse jeito, não sei o que, ele é um mutante, aí o boss, aí na outra fase o outro inimigo, o boss. Meu, e isso causava uma imersão que eu vou te falar que eu procuro proporcionar essa imersão para quem ouve o Maestric. Que sensacional. E aí, meu, esse jogo eu joguei ele, tipo, de trás para frente, assim. Uhum. Eu adorava, eu não enjoava dele. E aí, jogos de verão também, tinha aquele jogo da pistola, né? E assim, eu era a criança que os meus pais me levavam todo final de semana na locadora para alugar um jogo novo. Caraca. Então, meu, eu tenho assim, várias histórias de jogos incríveis, assim, sabe? Depois, quando eu fiquei um pouco maior, eu ganhei o Super Nintendo. Uhum. E aí eu falo do Mario World como se fosse, tipo, para mim esse jogo é um dos jogos mais incríveis já lançados, assim. E a trilha sonora dele, é a primeira, na verdade, assim, a primeira trilha que me marcou foi a trilha do Sonic, do Master System, Uhum. que eu lembro até hoje, assim.
E a trilha do Mario World foi incrível, assim. Aquele tipo de. Quer ver? Não sei se eu tô com o teclado ali. Você tá me ouvindo? Tá ouvindo o teclado? Estamos. Estamos Aquela coisa ouvindo. meio. Olha só. Então, essa coisa meio. O Sonic, eu acho que era isso aqui, ó. Era uma coisinha assim, não, é. Enfim. E assim, só pra você ver como me marcou, né? Uhum. E aí o Super Nintendo, meu, aí tipo, acabou, assim. Porque eu entrei num. Antes de eu ter o Super Nintendo, eu fazia karatê e eu ia numa locadora que tinha o Street Fighter 2. Que eu tinha, nessa ida para Osasco, não tinha lançado ainda no Super Nintendo. Tinha as máquinas, os fliperamas do Street Fighter 2. Meu primo me levou, devia ter uns, sei lá, uns 7, 8 anos. E eu olhava aquilo e falava, Ficou deslumbrado. nossa, tipo, nunca tinha visto aquilo, entendeu? E aí, cheguei em Rio Preto, um tempo depois começou a ter Street Fighter nas locadoras, né? E eu não tinha ainda o Super Nintendo. Então eu ia, ficava jogando na locadora, zerando o jogo, jogava Street Fighter, jogava. Ah, eu não vou lembrar de cabeça, o Sonic Blast, man. Tinha vários jogos, assim. E aí eu ganhei o Super Nintendo e comecei a jogar esses jogos de luta. E, meu, eu virei um especialista em jogos de luta. Olha só. E aí abriu uma locadora em frente à minha casa. Aham. Aí eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Aí lançou o Killer Instinct. Nossa, sensacional. Sensacional. Lançou o Killer Instinct Aquele e cartucho ninguém. preto, né? E o povo ia na locadora pra tentar ganhar de mim. Ó, Então vinha gente de outros bairros, de outras. Aí os caras fizeram um campeonato. Tipo, ó, aham. a gente vai fazer um campeonato, vai ter Street Fighter, vai ter Killer Instinct. Na época saiu o Mortal Kombat 3 também. Sim. O pessoal falava assim: eu só entro se esse moleque não entrar. Juro, meu. Eu era, assim, eu adorava, assim, pegar, lutar de acordo com a personalidade do personagem. Assim, eu catava as revistas de, quando saía, Os acho que detonados, né? era Game Pro, Sim. a Super Game Power. Eu comprava e eu decorava os nomes dos golpes, assim, Todos porque os só vinha combos. ali, Era só isso vinha, ali. só ali. E aí, meu, eu virei um especialista nisso, assim. Eu lembro que eu ia no shopping, às vezes, jogar, e tinha um cara jogando, né? Aí a gente apostava, tipo, se eu zerar esse jogo só com soco fraco, você me paga tal coisa. Aí o cara apostava e eu zerava o jogo só com soquinho fraco, assim, tipo. Caraca. Eu era bem. Mas aí, tipo, RPG eu gostava também, Chrono Trigger. Enfim, eu jogava qualquer coisa. E aí depois abriu uma outra locadora, que foi nessa locadora que eu ouvi 3 discos que me influenciaram absurdamente, assim. Que foram o Angels Cry, do Angra, o Dawn of Victory, do Rhapsody, e o The Time of the Oath, do Halloween. Nossa, Um amigo esse é nosso levou, brabo. ele falou, cara, meu irmão me emprestou, vamos escutar aqui. Aí a gente sentava lá no locador, tinha um monte de PlayStation, Saturno e tal. E aí a gente sentava, ele colocava num dos videogames, a gente ficava jogando e ouvindo. Eu falei, aí aquilo ali foi tipo, foi ali que eu conheci o metal melódico, assim, entendeu? E então assim, meu, eu tenho muito carinho por games. Eu acompanho, embora assim, minha correria é muito louca, Hoje assim, não então eu tem jogo tempo. muito pouco. Uhum. Às vezes eu me reúno com uns amigos, tipo, vai, de 4 em 4 meses pra gente jogar PES e dar Uhum. risada, assim, sabe? A gente pega uns amendoins, uns refrigerantes e fica rachando o bico. Mas, meu, assim, eu gosto muito do God of War, por exemplo. A trilha do God of War, tipo, é um Sensacional. negócio muito incrível, muito incrível, muito. E eu adoro escutar, assim, as trilhas. E tem. Putz, eu não vou lembrar agora. Depois eu te mando. Tipo, são 2 jogos que eu tenho muita vontade de jogar. E eu acho as trilhas incríveis, assim, eu sempre escuto. Uhum. Eu não vou lembrar o nome, não vou usar lembrar. Mas eu tô acompanhando agora o lançamento do Mortal Kombat 1, né? Que deu um reboot na história. Nossa, tamo como que eu já tô esperando já. E o Street Fighter 6, que eu achei Sim, foi muito incrível. incrível. Eu acho que é um ano para os jogos de luta, assim, incrível, meu. Sensacional. Ah, e o The King of Fighters, eu era viciadaço também. O The King of Fighters eu já ganhei campeonato já. Olha só.
É. Que E aí eu massa. acompanhei que saiu, acho que o 15, se eu não me engano, né? Eu acho que sim. Eu parei de É. acompanhar desde do 13, Eu, eu acho, eu 14, lembro. alguma coisa assim. O 13 foi o que foi quebrado pra caramba, né? Foi esse aí Nossa, mesmo. tipo, meu, Eu falei, nem vou ver eu mais. Eu desanimei total. isso. Mas aí eles arrumaram. Uhum. Mas assim, eu não me Música conformo Mecânica como eles melhorou. lançaram. Como, não, assim, aquele jogo é quebrado inteiro, né? Horrível, Não, horrível. não tem resposta, é lento, os frames são todos estourados. Eu não sei como eles lançaram aquilo ali, de verdade. Eu acho que é mais pra facilitar a parada, né? Tem muito jogo que é muito fácil hoje em dia, né? Tipo, não sei como Não, que mas funciona. é errado, tá errado as coisas. Não tem, tipo, eles Não sei se faltou não tá. recurso, não faço ideia. Eu preciso, é um Dá uma negócio bizarro, pesquisada pra ver. é, mas eu gosto, meu, eu adoro. Eu, assim, eu tenho muita vontade de fazer um roteiro de jogo. Na verdade, quando eu era criança, eu fazia um monte, assim, escrevia um monte de histórias, não sei o quê. E eu tenho muita vontade de fazer trilha para jogo. Massa, cara. Eu tenho os contatos aí, ó. Tem uma galera Hum, grande que sempre pergunta pra mim e tal. Pessoal bom, mas depois a gente troca uma Deus, figurinha. tá bom, show de bola. Mas é isso. A gente tá aqui quase encerrando, né? Praticamente. Galera, tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, o pessoal tá aqui, exclamação Fábio, pra acompanhar vocês, te acompanhar nas redes sociais. É isso. Fábio, queria agradecer pelo bate-papo, curtinho. Eu que Obrigada agradeço. aí pela. Eu sei que a sua agenda é extremamente corrida, você tá aí com um monte de coisa pra fazer. O cara é super atarefado. Obrigada mesmo, foi uma honra. Imagina. E, enfim, quiser falar alguma coisa pra galera aí, o pessoal vai depois te acompanhando aí nas redes. Cíntia, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Espero voltar outras Com vezes. certeza, vamos falar mais de jogos. Com certeza. E assim, quem quiser acompanhar o My Streak ou o meu canal, acho que tá aí já, né? Uhum, Fábio Caldeira. No Instagram é Caldeira Verso, isso. e My Streak Official com dois Fs, né? Acho que assim, a gente tem, eu digo gamer e o My Streak, a gente tem muita coisa em comum, porque assim, embora todo mundo da banda joga, já jogou, enfim, gosta bastante, mas a gente, acho que essa coisa de tentar proporcionar o que um jogo, a imersão que um jogo traz, sabe? Nas letras, nas histórias das músicas, todos os nossos discos são conceituais, Uhum. tem um monte de easter egg, e a gente lançou o Solar em 2018, agora a gente vai lançar o Lunari, que é uma história, tipo uma viagem de trem de um dia, e cada música é 1 hora do dia, então são 24 músicas, às 12 do dia no Solar, às 12 da noite no Lunari. Incrível, Então, cara. meu, tem muita coisa, assim, eu tenho certeza que vocês que gostam de roteiro Galera, de curte jogo, muito. assim, vão curtir bastante. É isso. Fábio, obrigada, viu? Sucesso, parabéns. E o pessoal vai Ah, acompanhando aí. Obrigada, viu? de Beijo. nada. Valeu. Tchau. Beijão. Tchau.